Mas eu sou um cara difícil, tá? Eu me considero uma pessoa difícil. E eu tenho problemas e eu não me considero um gênio, mas se a gente pegar histórias de... Por exemplo, você pega Steve Jobs, você pega o próprio Bill Gates, para quem já viu o documentário no Netflix. Esses caras, eles sempre tiveram dificuldades com algumas coisas. E eu tenho um pouco disso, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de receber uma ordem para executar algo que eu tô vendo que é ineficiente. E eu também não vou ser arredio a ponto de não fazer do jeito que estão me dizendo para fazer, mas eu vou tentar sugerir uma forma mais prática para que ela seja feita de forma mais eficiente. E se eu percebo que eu não posso mudar aquilo e que eu estou sendo... Cara, eu estou fazendo... Estou sendo subexplorado. Eu vou embora. Eu vou embora, porque eu me sinto inútil fazendo algo que eu estou vendo que pode ser feito de forma melhor. E durante o pouco tempo que eu passei 2 vezes nessa mesma empresa, porque eu saí, depois voltei na parte de gerência de redes, esperando que, peraí, agora eu não estou mais aqui, né? Agora eu estou na gerência de redes, eu vou ter um pouco... E não foi o que aconteceu. Não tive mais voz, eu não tive... E a intenção ali não era ser tratado de forma diferente. Você ter... Tem mais voz mesmo. Você ter voz para poder apontar coisas que você percebe que poderiam ser mais eficientes de fato. Ou que você pelo menos pudesse ser ouvido para ser discutido. E você percebe que algumas estruturas de algumas empresas, elas seguem uma hegemonia que elas não te abrem para isso mesmo. Né? E incomodados é que se mudem, né? Já diz o ditado. E foi muito bom para mim. Né? Hoje eu pego o meu passado e vejo o meu presente e eu percebo que era a rota que deveria naturalmente ter acontecido mesmo. Né? Bom. Lá atrás eu não saberia dizer. Mas foi por isso que eu saí e fui abrir meu próprio negócio. Porque eu vi que eu não ia mudar o modus operandi de uma empresa ou algumas coisas. Você cria teu próprio método. E eu vou trabalhar do meu jeito. Né? Eu vou trabalhar para mim. Daí você abriu essa empresa E aí abri essa empresa de infraestrutura de redes e manutenção de computador. E foi muito bom, porque eu tenho até hoje, né, num Dropbox aqui, que é meu portfólio de clientes em Volta Redonda. Se eu mostrar para vocês, cara, é bizarro. Quando eu mostro para as pessoas, falam, cara, como? Eu não sei, porque eu nunca fiz na época, não se rodava tráfego pago. Propaganda era panfleto, outdoor, rádio, TV. Eu não tinha grana para fazer isso. Meus clientes eram boca a boca. E se levantar um nome hoje, por exemplo, em Volta Redonda, muito provavelmente eu vou dizer para você, atendi. E muito pequeno, cara. Uma empresa praticamente de um homem só, né? Isso que eu ia perguntar, era você, mas... Tinha o meu sócio e a gente contratava por demanda, por exemplo. Chegou um tempo que a gente começou a atender escolas estaduais. Inclusive, estou voltando para esse segmento, porque é um segmento que paga bem e eu sei que eu posso atender contratando por demanda. Hoje em dia tem uma facilidade muito grande de terceirização que não tinha na época, né? Até com o próprio microempreendedor individual, legalmente você consegue fazer as coisas mais sem te dar problema. Mas essas escolas estaduais me abriram oportunidades que eu não tinha até então, que era, por exemplo, instalação de redes, eu já fazia, mas instalação de câmeras. Colégio Estadual Manuel Marinho, em Volta Redonda, uma das maiores escolas estaduais de Volta Redonda. 36 pontos de câmera. Foi a minha empresa que instalou. Até chegar no auditório. Por quê? Porque áudio já era uma coisa que era do meu hobby, mas eles tinham um problema. E o problema não conseguia ser preenchido, essa lacuna não conseguia ser preenchida por ninguém. Então eu resolvi o laboratório dele, eu resolvi o auditório deles. Como que eu resolvi? Eu botei um terceiro lá. Pedi uma comissão. Falei, olha, cara, atende essa demanda aqui, eles precisam disso. Você vai dar nota fiscal, você vai atender. É a sua empresa que vai atender, porque eu não posso operar, né? Não tinha um KNAI para isso. Mas eu resolvi um problema. Lembra que eu disse no começo? Um solucionador de problemas.
Se fosse ganhar alguma coisa, beleza. Se não fosse ganhar nada, eu estava resolvendo. Isso me mantinha no loop de contato da escola sempre. Porque, de alguma forma, era eu que tinha solucionado o problema. Voltando agora, só para vocês entenderem o cenário, sei lá, quase 10 anos depois, 2014 foi quando eu atendi a escola pela última vez antes de ir embora do Brasil. 10 anos depois, é outra direção. Mas quando eu liguei para a escola, olha, como é que tá a demanda de vocês? Ah, quem é você? Aí eu comecei, né? As câmeras de vocês ainda funcionam? Estão instaladas em tais lugares? Laboratório de informática? E comecei a apontar. Ué, peraí, foi você que fez? Fui eu que fiz. Não, passa aqui na escola. Por quê? Porque tem conhecimento de causa. De fato, foi tudo eu que fiz, né? Ou seja, a gente está voltando para esse segmento porque, ainda que tenha se passado 10 anos, você percebe o quanto as pessoas são ineficientes. Os prestadores de serviço, na sua grande maioria, e eu falo isso com pesar, são ineficientes em manter clientes ou prestarem serviços de qualidade. E, claro, uma coisa está ligada à outra, né? Você presta serviço de qualidade, você não quer só o último dinheiro do cliente. Você se mantém... Recorrência, né? Do cliente. Você mantém a recorrência pela qualidade de serviço que você presta. E, bom, eu já fui lá na frente, mas... Então, eu acabei atendendo muitos clientes em Volta Redonda, criando... Com essa empresa. Criando um portfólio. Como é que ela chamava? Chamava... Bom, a gente começou chamando Comport, que vinha de... a expressão vinha de computador, né? E suporte. Então a gente fez um mix de um nome que era muito ruim, mas hoje eu vejo dessa forma, né? Mas era o suficiente para poder dar trabalho para gente. E depois aí eu tive um rompimento de sociedade, que era uma sociedade também figurativa, né? Estava tudo meu nome, mas eu precisava de um parceiro. Não deu certo. E aí foi cada um para um lado, e aí eu deixei o nome para ele, mas os clientes eram meus, naturalmente, e aí eu dei, né? A gente continuou, mas aí eu troquei de nome e tal, chamava Setworks, e foi a empresa que eu toquei até 2014. E aí fui embora. 2014 foi o momento que você saiu do Brasil. 2015. Finalzinho de 2014 eu fechei as portas. Eu nunca tive contratos. Isso é uma coisa que eu sempre tive bastante dificuldade, porque eu gostava de atender os clientes, mas eu não queria que... Ficar fixo ali. Isso é um problema meu, um problema mesmo, porque o contrato ele te dá uma previsibilidade, ele te dá uma recorrência, mas ele te amarra, né? E as poucas experiências que eu tive foram muito ruins. De ter assinado um contrato e ali você ter assinado sua escravidão. Não vale a pena contar num podcast. Você queria ser livre da parada. Porque é frustrante. E eu sempre fui muito imperativo, então, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade de entrar e sair de situações muito complicadas, né? Mas entrei e saí e botei um ponto final. Não, nunca mais eu quero isso, porque... E tinha relações boas. Não funcionou para você, né? Não funcionava bem para mim, né? Mas funcionava bem para os clientes de outros jeitos, né? Que era o atendimento avulso, né? E foi assim durante todos esses anos, até que em 2015 as minhas maiores demandas vinham das escolas estaduais. Escola Baldomero Barbará em Barra Mansa, várias outras escolas estaduais eu comecei a atender. Você achou um nicho de mercado ali para Sim, atender. e isso me dava muito dinheiro. Mas teve um boom mesmo de escola estadual na época de informatização. Informatização de câmera foi do estado inteiro, não foi só em Volta Redonda, não. Eu acredito que sim. Isso é engraçado porque, assim, ao mesmo tempo que a gente teve esse boom, a gente tinha umas coisas muito peculiares, que era, por exemplo, existia uma empresa terceirizada por contrato para fazer a gestão. para fazer, mas não fazia. E manutenção, né?
Mas Aí eles eram obrigados a te contratar para resolver. Aí a gente entra num aspecto político que também não vale a pena ser discutido num podcast, mas a gente sabe como as coisas funcionam, né? Estavam lá de fachada, empresa lá no Rio, pô. Os caras não iam subir para Volta Redonda para poder atender um computador que deu pau, né? Então as escolas eram obrigadas a contratar sob demanda outros prestadores de serviço. E foi assim que a gente começou a navegar por todas essas áreas de tecnologia que envolviam as demandas das escolas. Isso começou a me tomar muito tempo, começou a me fazer ter que deixar os clientes menores um pouco em stand-by, né? Por quê? Volto a dizer, meu compromisso com o horário, meu compromisso com o que eu prometi de entregar, sempre me limitou muito em expandir o meu negócio a ponto de colocar profissionais que eu não tinha certeza que iriam vestir a camisa do jeito que eu vesti, porque o negócio era meu. Isso era o Felipe operando no negócio, né? Meu compromisso de chegar no horário aqui é um compromisso que eu tenho... É a minha personalidade, sim, não sim. é profissional, né? Eu costumo até dizer isso, acho que é uma questão de caráter, né? Nem questão de profissionalismo. Com todas as variáveis você ainda corre alguns riscos, né? Mas se está dentro do teu caráter, né? Se está embutido no seu caráter, de alguma forma você vai estar sempre, pelo menos 99% positivo nesse aspecto. E por isso eu nunca expandi meu negócio a esse nível. Então comecei a deixar os clientes menores um pouquinho de lado, comecei a dar foco nas escolas e contratava por demanda, tem tantas câmeras para instalar. Contratava a galera cabeava, depois eu ia lá e finalizava o trabalho. Mas tu estava sempre supervisionando. Sempre. Todo o trabalho. Tanto que cheguei agora na escola, como eu disse, migraram o servidor de um ponto para o outro, mas todas as câmeras que eu instalei ainda estão em funcionamento. Tem uma manutenção abaixo, outra que é natural, em 10 anos. Né? Mas isso é incrível.